Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado, desde já você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. O tema do programa de hoje é sobre o papel contemporâneo da mídia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, Maicon Crotz. E está aqui com a gente para bater um papo, para conversar sobre esse assunto. Professor, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado. Muito obrigado mais uma vez. Professor, qual é de fato o papel da mídia na contemporaneidade? Ela cumpre o seu papel na sua visão, no seu entendimento, ou não? Em alguns momentos ela distorce uma informação, ela não cumpre o papel daqui a pouco de informar, ela muitas vezes pode acabar indo mais para um lado em que manipula o cidadão comum, enfim, a pessoa. Daqui a pouco ela objetiva mais a questão do lucro propriamente com a, entre aspas, venda da notícia. O papel da mídia na atual contemporaneidade, professor? Então, Rogério, é importante para abrirmos essa discussão pensarmos que o papel da mídia, de que mídia nós estamos falando? Ou seja, quer dizer, nós temos aí uma grande mídia, grandes conglomerados de comunicação, e nós temos outros tipos de mídia, que são as mídias que podemos, assim, designar de uma maneira mais didática como mídias alternativas, ou seja, aqueles sujeitos que desenvolvem por meio das redes sociais, por meio das mídias sociais, também porque não só redes, mas mídias sociais que não são redes sociais, desenvolvem uma produção de conteúdos, não é? Nem sempre jornalísticos ou com qualidade jornalística, mas conteúdos esses que trazem à tona informações de interesse da população, de interesse público. Então essa questão do interesse público é muito interessante para a gente começar essa discussão. Sim. O conceito de interesse público, afinal, o que é importante e interessante para a sociedade caminhar dentro das normativas institucionais, dentro das regras do Estado, dentro da Constituição brasileira, por exemplo. Então nós temos que pensar assim. E quando tu fala do papel da mídia, nós podemos então enxergar pelo menos esses dois vieses, esses dois caminhos. Quando nós olhamos hoje, nesse momento, não só nesse momento contemporâneo, mas a constituição da mídia brasileira, dos grandes conglomerados, nós vemos os meios de comunicação preocupados, sim, em ampliar a visibilidade de informações de interesse público, mas, claro, sempre preocupados também em ressaltar os seus interesses, ou em manter a sua capacidade de diálogo com a sociedade, com as instituições que regulamentam essa sociedade, dando ênfase aos seus interesses. Então é importante que a gente chame a atenção disso. Já esta mídia que eu chamei de alternativa, ou esta mídia não hegemônica, talvez seria uma outra expressão que nós poderíamos utilizar aqui para o nosso telespectador entender. Talvez a expressão tradicional? Exato. Não sei se cabe para isso. Muito bem, pode ser. Temos a mídia ninja, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, que talvez ressoe com mais facilidade na mente de quem está nos ouvindo. Sim. Nós tivemos aí nos últimos anos, de 2013 para cá, um movimento popular forte de ir às ruas, e nós tivemos a cobertura dos meios de comunicação desses movimentos sociais. E esses movimentos, eles nos trazem sim o questionamento do papel dessa mídia no fomento desses movimentos, da ampliação da visibilidade, da mobilização da sociedade brasileira em torno das suas necessidades, daquilo que ela pensa como isto é melhor para mim, isto não é melhor. E aí surgiu uma chamada mídia ninja, então nós vamos usar aqui como um exemplo, não que ela seja única. Sim. E que fez uma cobertura muito próxima, muito aproximada daquilo que foi a realidade desses movimentos, dessas manifestações sociais, não é? Conseguiu retratar com uma qualidade textual e de produção, contando para o espectador, para o sujeito receptor daquele conteúdo, como realmente aquilo aconteceu. A mídia hegemônica já, a partir dos seus interesses político-econômicos, faz uma cobertura e se coloca dentro desta cobertura, dessa observação, com um olhar econômico superior a simplesmente contar o fato. Não sei se exatamente dessa maneira, professor, o senhor está querendo nos dizer, nos repassar, mas a mídia, então, ela
manipula? Porque poder de manipular ela então, tem. É onde eu ia chegar. Rogério, é importante nós entendermos, quando eu fiz esse paralelo, é importante nós entendermos que, independente de ser uma mídia ninja ou um grande canal de televisão, não vamos citar nomes, nós podemos citar a Rede Globo, um outro grande canal, é importante nós entendermos que ambos advêm de um campo social chamado campo midiático. Esse campo midiático, segundo as teorias que nós estudamos hoje, segundo aquilo que a gente ensina nos cursos de comunicação, Brasil e mundo afora, hoje eu posso dizer também que não só no Brasil, né, tem uma experiência também que me leva a dizer isso, a gente entende que o campo da mídia afeta, interfere nas lógicas, nos modos de produção de sentidos de todos os demais campos sociais. Ou seja, o esporte necessita do campo midiático para credibilizar as suas práticas. E mais, para manter-se economicamente. Se nós pensarmos em Campeonato Brasileiro, por exemplo, as cotas dos meios de comunicação que são destinadas aos times fazem com que esses times participem do campeonato. Sim. Tenham condições de manter o seu estádio, as suas condições, os seus jogadores. Então, de alguma maneira, a mídia está afetando, inclusive, as escolhas que são feitas na organização, no planejamento e na gestão daquele clube. Claro. De alguma maneira, ela está, então, respondendo a tua pergunta, Rogério, Sim. manipulando aquele campo social, que seria o esporte, por exemplo. Será E nós que- vamos falar de política, me permita Sim. fechar esse pensamento? Sim. Nós também vamos acabar enxergando esta mesma lógica. Os interesses do campo midiático são políticos também, porque ele depende deste campo, do campo político, para também alcançar os seus interesses, as suas vontades, suas necessidades, sanar suas necessidades. E o mais interessante nesse movimento de campo midiático, interferindo em todos os demais campos sociais, é que os demais campos sociais, na sociedade contemporânea, que nós podemos chamar de uma sociedade pós-moderna, necessitam do campo midiático para credibilizar-se, para colocar-se com força as suas ideias sobre a sociedade. Manuel Castells, um autor muito importante, sociólogo, a gente pode trazer ele para cá, muitas Sim. pessoas já leram, nos trazia uma teoria muito interessante, dizia assim, que o tripé social foi perdendo força ao longo dos últimos 20 anos. 20 anos eu quero dizer de 1990 para cá, 20 e poucos anos. E o Castells dizia assim, ou talvez quase 30 anos, ele dizia, nós temos um tripé social, que é a própria igreja, não é? Que é o Estado e que é a escola, né? E a família ainda, mas a família aqui linkada ao conceito de escola, educação, Sim. e que teria aí um enfraquecimento, o sujeito desacreditando das lógicas desse tripé social. E essa desacreditação acabou levando o sujeito a buscar um quarto pé, formando uma espécie de mesa. Era um tripé, virou uma mesa, um quarto pé que seria uma outra instituição, um outro campo capaz de eu poder buscar confiança, credibilidade, acreditação. E o campo da mídia, segundo Castells, que é um grande teórico, um grande pensador desta contemporaneidade que nós estamos vivendo, afirma que o campo midiático ganha centralidade quando, hoje, por exemplo, eu tenho um problema vamos usar um exemplo prático, Rogério. Estoura um cano de água na minha rua, na frente do meu prédio. Eu quero resolver o problema. O que eu faço? Eu vou ligar em busca das instituições, vou pegar o telefone e vou ligar para resolver aquilo. Vou ligar para a empresa que cuida da água, eu vou ligar para a prefeitura, vou ligar para as instituições sociais que nos representam para resolver aquele problema. Certo? Esse é o passo mais natural. Entretanto, o que se tem percebido é que as pessoas não têm mais tomado essa iniciativa, ou pelo menos elas estão sendo conduzidas a tomar uma outra iniciativa. Utilizar as redes sociais, utilizar o campo midiático, o Facebook, né? Uma rede social, utilizar o celular para gravar e tirar uma fotografia e ampliar a visibilidade daquele problema, utilizando o campo midiático para dar credibilidade àquela requisição, àquela necessidade de resolução de um problema social, que é ali meu, mas da minha vizinhança, tem água se perdendo ali. Claro. Entende? Então, nesse sentido, o campo midiático ganha força, ganha energia diante da sociedade e quando ganha isto, também tem mais condições de organizar
a realidade, de construir uma realidade que é interessante para ele, o campo midiático, e nem sempre do interesse público, aquele que nós estávamos falando no início da nossa conversa. Para o cidadão. Professor, será que em muitos momentos a mídia, de certa forma, ela se esquiva de uma culpa que ela tem em determinados momentos de daqui a pouco conduzir o pensamento do cidadão? Bom, e aí essa pergunta é muito boa, né? Vem a calhar com essa ideia a qual eu finalizei, de construção da realidade. Sim. Quer dizer, nós temos uma coisa muito interessante que é importante a gente até colocar para o telespectador. Nós temos uma realidade, aquela que nós vivemos, uma realidade construída através do campo midiático, ou seja, os meios de comunicação, a televisão, o jornal, o rádio, são capazes de nos contar uma história a respeito daquilo que aconteceu na sociedade, ali na rua, ali na esquina da nossa instituição, da nossa rua, da nossa casa. Mas essa história é contada a partir de parâmetros específicos, de uma ideologia, de uma filosofia daquele meio de comunicação. Portanto, é uma realidade construída, é uma realidade que será ressignificada a partir das lógicas daquele meio de comunicação, da filosofia política, daquele meio de comunicação. Portanto, quando isso acontece, Rogério, quando essa dinâmica acontece, quando eu ressignifico a realidade a partir do meu aparato tecnológico, dos meus recursos humanos, do meu jornalista, que coloca o seu olhar sobre aquele fato, sim, que pode não ser necessariamente exatamente o fato que aconteceu lá, porque é um olhar em específico. Quando isso acontece, eu consigo sim construir uma realidade. E quando eu construo, eu posso sim dizer aquilo que eu quero e dizer aquilo, e não dizer aquilo que eu acho que não deve ser dito. Sim. Então acontece o efeito de manipulação do sujeito, entende? Nesse sentido. E aí nós vamos pensar, voltando à tua questão, à tua pergunta, né? Da culpa ou não. Da culpabilidade, quer dizer, a culpa ela não é algo explícito, ela não está explícita, mas à medida em que eu consigo reorganizar a realidade, dando um olhar específico a ela, a partir da minha filosofia, da minha política, da minha ótica, não é? Eu acabo, sim, possibilitando um direcionamento na produção de sentidos do receptor, aquele direcionamento que eu quero e que muitas vezes não é do interesse do telespectador. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso acontece a cada momento, mas é possível que isso aconteça à medida que há um interesse meu e que muitas vezes não é o interesse do público. Tá certo. Tá bem? O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto e na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre o papel contemporâneo da mídia. Já voltamos. Eu me mexo muito. Sim. Fala bastante. Não. Eu tô com E o medo do barulho professor da fala cabeça. bastante. Conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o papel contemporâneo da mídia. Nós estamos recebendo aqui no Unifra Entrevista, ele gentilmente aceitou nosso convite, o professor Maicon Crote, do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez gentilmente agradecemos a gentileza, professor, de ter aceito o nosso convite. Professor, falamos bastante sobre a mídia no primeiro bloco e eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor ainda, que ainda é lá do primeiro bloco. Quando a gente fala dessa questão da influência da mídia, é inevitável a gente muitas vezes fazer aquele paralelismo assim de
de captar, por exemplo, na atual conjuntura política, se é ou se não é golpe. Nas questões envolvendo os crimes, né? Aí a gente tem alguns crimes bárbaros que acontecem Brasil afora e a gente lê no jornal, vê na internet, vê nos canais de televisão e tudo mais. Vou pegar, por exemplo, o mais recente aí, né? Envolvendo, por exemplo, essa questão de um estupro coletivo no Rio de Janeiro por mais de 30 homens, uma menina e tudo mais. Dentro da sua ótica, da sua visão de comunicação, professor, em que momento a mídia, ela, de certa forma, ela tem uma culpa para que daqui a pouco esses crimes eles possam se repetir, ou para que a informação, por exemplo, no fato de ser ou não ser golpe, por exemplo, seja distorcida pelo cidadão que acompanha aquela pessoa que lê o jornal, aquela pessoa que acessa a internet, aquela pessoa que está ouvindo rádio, né, que acompanha a televisão e tudo mais. Onde ela peca, vamos dizer assim? Olha, ela peca à medida em que ela coloca os seus interesses a trabalho dessa sociedade. Porque não tem como deixar de informar, né? Exato, quer dizer, ela informa, mas ela também coloca os seus interesses e que eu diria assim, reformulando até a minha primeira frase, não ao trabalho da sociedade, mas ao seu trabalho e a dos interesses de alguns sujeitos específicos, especiais, que para ela seriam especiais e interessantes, né? Agora, nós vivemos numa sociedade hoje, nós chamamos de sociedade da espetacularização, uma sociedade do espetáculo, e uma sociedade que nós também temos um outro termo para ser objetivo, uma sociedade da mediatização, onde o campo midiático, como jamais na história da sociedade, Rogério, por meio das novas tecnologias, a disponibilidade dessas ferramentas, não é? Hoje nós caminhamos com um celular e uma ferramenta de comunicação na nossa mão, possibilita uma ampliação da visibilidade dos fatos, dos acontecimentos, como jamais aconteceu, né? E isto é interessante para o cidadão. Sim. Né? Quer dizer, a gente parte do pressuposto de que há uma possibilidade de organizar a mensagem à luz dos interesses dos meios de comunicação. Muito bem. Por outro lado, a tecnologia oferece ao sujeito a interação, a capacidade de se colocar diante dessa informação e criticar, a possibilidade de dizer, opa, eu não acredito nisso que publicaram aqui na minha rede social, naquele site, daquele jornal ou daquela emissora de rádio. Eu não acredito. Eu contraponho e vou buscar informações credíveis a respeito disso em outras mídias, por que não? E vou colocar o meu ponto de vista lá. Sim. E vou compartilhar esse ponto de vista. Eu vou fazer com que a minha ferramenta de comunicação, que está à minha disposição também, ou seja, a mediatização está à disposição da sociedade também. Eu também consigo ampliar a visibilidade da informação que eu colhi, que eu busquei, e aquela a qual eu acredito que seja a correta, aquela que eu acredito que seja credível e que merecedora, não é, de ser tratada como algo coerente e sensato. Então, a mídia, nesse sentido, a tecnologia, não é, permite que nós, sujeitos receptores dos meios de comunicação, somos já hoje, muito mais do que meros receptores passivos. Sim. Então, esse é um ponto importante. Por mais que eu queira ser objetivo, não é? Eu não consigo ser nesse sentido agora, Gerito. Por quê? É preciso que eu diga que nós, receptores da mídia, somos sujeitos produtores de conteúdo. Isso é diferente do que acontecia há 20, 25 anos atrás. E quando eu sou produtor de conteúdo, eu também posso buscar conteúdo, posso construir conteúdos coerentes e ampliar a visibilidade do meu conteúdo, não é? Contrapondo a visão daquele meio de comunicação que lá, porventura, esteja publicando conteúdo à luz dos seus interesses e não dando conta da real necessidade da população de obter aquela informação que será útil no seu cotidiano, no dia a dia das pessoas. Tá Perfeito, bom? perfeito. Então, acho que isso é interessante a gente ponderar aqui. Ponderar muito, né? Professor, tem uma imagem, né, que mostra a evolução do ser humano, né? E a última, lá a gente vai ter ele sentado num computador. E há pouco o senhor estava falando que a gente caminha com o celular, né? Mas se a gente pudesse analisar um pouco essa imagem, que ela é bastante emblemática, assim,
É para isso, é dessa forma mesmo que a mídia está levando o ser humano para cada vez mais ficar preso a ela, ficar restrito a ela ali, a utilizar as tecnologias, a consumir a informação. Não há como buscar informação de maneiras diferentes que não sejam por redes sociais, não sejam pela televisão, pelo rádio, por exemplo, como era, claro que eu não quero voltar lá antigamente, vamos dizer assim, mas no tete-a-tete, como todo mundo diz, é um processo irreversível? Eu acho que é um processo irreversível, Rogério. Eu acho que as teorias que nós temos estudado hoje, quer dizer, as explicações que a sociedade e a ciência da comunicação nos traz hoje, nos coloca à disposição, é um caminho sem volta. Ou seja, uma sociedade mediatizada. Então, veja que há um encadeamento do que nós viemos conversando desde o primeiro bloco. Sim. É uma sociedade na qual a mídia, como um setor centralizador e credibilizador de outros campos da sociedade, o esporte, a educação, a política, a área da saúde, não é? Campos esses que buscam na mídia referendar, credibilizar, ampliar a visibilidade das suas práticas. Olha, o SUS funciona. Não reclame do SUS. No país lá na Europa não tem SUS. Eu tive que ir no médico, tive que pagar para ficar sentado 6h30, num país europeu. Sim. Né? E tive que pagar pelos exames. Aqui eu posso ter um atendimento gratuito. Por mais que seja difícil, por mais que tenha que agendar, por mais que temos toda essa dificuldade da saúde pública brasileira, que nós vemos todo dia na televisão, a gente Exato. sabe filas e macas nos corredores, hospitais, nós temos um sistema único útil. Ele precisa do campo midiático para ampliar a visibilidade das coisas boas que ele também faz. Então nós temos o campo midiático hoje como um ambiente centralizador de práticas sociais. E práticas sociais significam tudo aquilo que eu faço no meu cotidiano. E aí a gente chega àquela imagem, a imagem de eu estar no meu tempo livre, Rogério Giaretta. Quando eu estou no tempo livre, eu estou consumindo informação por meio dos dispositivos tecnológicos que estão aí cada vez mais modernos e cada vez mais disponíveis à minha mão. Sim. Não é? Essas ferramentas, como o celular, que seria hoje a ferramenta mais próxima. Não é? Mas já temos outras aí, o Google lançando, etc. Não é? Mais. Outras novidades. Mas então, vamos pensar então que sim, esse é um caminho e que de alguma maneira afeta as relações sociais. Essa virtualização, tem um autor chamado Muniz Sodré, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz que a mídia como forma de vida. É um conceito que ele defende chamado de o bios midiático, uma biologia, uma ecologia comunicacional na qual nós estamos imersos. E vamos trabalhar o dia todo na nossa atividade, lá o dentista na dele, o engenheiro na dele, o jornalista na dele, o professor na dele. E quando nós temos o tempo livre, aquele momento do tete-a-tete, esse o qual tu te referiste há pouco, não acontece mais. Ou acontece de uma maneira ineficiente. Não potencializada. Por quê? Porque este ambiente, esta sociedade mediatizada potencializa que o sujeito, no seu tempo livre, vá buscar as ferramentas tecnológicas e usar aquele tempo livre para interagir virtualmente, numa nova forma, num novo espaço de relação social. Acabou a relação física, digamos assim. Aí nós temos vários efeitos dessa sociedade mediatizada. E esse é um efeito talvez negativo nesse sentido. Sim. O senhor estava falando que esteve na Europa, que aguardou 6h30 por um... Sim, né? um Na verdade, atendimento médico. Foi em Portugal, né, professor? Foi em Portugal. O professor esteve lá justamente para concluir o pós-doutorado, é isso? Isso. Professor, como é que a mídia lá em Portugal, na relação com o Brasil, é diferente? Se lá o sistema de saúde é diferente, acredito que a mídia talvez deva ter alguma coisa diferente. Como é que é lá? Pode explicar para a gente? Nem tanto. Eu pude morar durante 6 meses fazendo uma pesquisa do ecossistema digital, do ambiente digital radiofônico. Então fui visitar, estudar e analisar as duas maiores emissoras de rádio portuguesas, né, um estudo de pós-doutorado, onde eu fui tentar entender a alteração da rotina produtiva dos jornalistas na redação dessas emissoras de rádio a partir das novas tecnologias. Sim. E aí eu pude perceber que as lógicas, os modos, o jeito de se produzir conteúdo é muito parecido com o nosso. Tá? E essa sociedade mediatizada a qual estou falando, eu estava me referindo não somente ao Brasil, mas também na Europa.
Os modelos de produção de conteúdo são muito parecidos, são muito semelhantes. O que a gente tem enxergado lá é o envolvimento de sujeitos de outras áreas na produção de conteúdos. Mas, por exemplo, nós já estamos vendo isto em um e outro meio de comunicação também no Brasil. Lá de maneira mais difundida, de maneira mais disseminada, de maneira já mais organizada, eu diria. Por exemplo, hoje a produção de conteúdos no meio de comunicação conta com um web designer e com um programador de software. Sujeitos esses que acabam interferindo no critério de notícia. Sim. O que é manchete hoje? O que é que vai ser notícia? Como nós vamos construir esse texto? Vai ser um vídeo? Vai ser um áudio? Vai ser um texto escrito? Então, esses sujeitos estão entrando no processo da rotina produtiva de conteúdos jornalísticos. Aqui, isso já vem acontecendo também, mas ainda de uma maneira não tão organizada como já vem acontecendo lá. Talvez essa seria a diferença mais interessante lá. Uma organização nova, à luz ou a partir do desenvolvimento das novas tecnologias e estas culturas de outras áreas do conhecimento interferindo no processo de construção do que é informação e do que é ou não interessante para a população. Em síntese, é a diferença que eu poderia te ressaltar assim numa conversa como essa. Perfeito. Queria agradecer, professor, mais uma vez a sua presença, ter aceito o nosso convite, professor Michael Croto, que é do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, sobre o assunto do Unifra Entrevista de hoje, professor, o papel contemporâneo da mídia. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço e fico à disposição. Legal. Tá bem. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Lembrando que se você quiser acompanhar na íntegra esse programa, você também pode acessar o nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Lá você pode acompanhar todo o programa, caso você tenha ligado a televisão agora e tenha pego esse finalzinho de Unifra Entrevista. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.